Bom, estamos de volta então. Há muito tempo eu me questionava sobre a resposta da organização Mormon em relação ao aborto em casos como esses que a gente presenciou dessa guria semana passada, semana retrasada, né? E busquei nos sites oficiais, tá? Oficiais da organização Mormon. Afinal de contas, qual é a posição da seita em relação a esse assunto? Vocês vão ver que é interessante, é muito interessante, mas tem gente que não quer acreditar, né? Vamos aqui, tem um outro tema que eu quero mostrar para vocês. Ai, só falta minha internet ter caído. Ah, tá aqui. Olha só. Site oficial da seita, tá? A Igreja Sud, Santos dos Últimos Dias, porque eles são santinhos, unificados por Deus, ungidos, aurelinha, todo mundo bonzinho. Acredita na santidade da vida humana, eu também acredito. Portanto, a Igreja se opõe ao aborto induzido por conveniência pessoal ou social e aconselha que seus membros não podem aconselha. Essa palavra é muito comum e, e ela integra esse jogo de controle, dominação e neurolinguística, né? Aconselha seus membros a não se submeterem a procedimentos, nem consentir que ele seja realizado. Lá dentro é muito comum que você escute assim: a igreja não te obriga a nada, ela te aconselha. Mas quem aconselha não ameaça. Isso não é aconselhamento, né? Conselho eu falar, fulano, eu já passei por isso, acho que não é legal para você. Ponto. Eu não vou chegar, fulano, você, olha, te aconselhei, agora eu vou te punir assim, 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 assado, porque você não quis me obedecer. Isso não é aconselhamento, você está sendo coagido, isso é coerção. Aconselhamos, mas no último dia você vai ver. Havia um Deus cuspindo fogo, você vai direto para o inferno. Ou vai passar por um tortuoso processo de arrependimento lá dentro, exposto diante de todo mundo, porque todo mundo acaba sabendo, não tem como não saber. É humilhação pública, né? Sem falar que eles entram na tua cabeça e dizem... E você se preocupa com a tua alma, entendeu? E dizem que você, infelizmente, agora você não é nada, você não é ninguém, você perdeu o status de ser humano. É isso que acontece, aconteceu na minha casa. Eu vi um ser humano completamente desconstruído, definhado, submisso a uma seita. Bom, mas eu me vinguei deles. Me vinguei. Tanta gente entra aqui e fala, olha, eu estava visitando, graças aos seus vídeos tu sai fora. Tem Mormon saindo, tem uma moça que falou que o filho dela é negro, né? Ela falou, eu sou branca, meu filho é negro, que eu conheci, eu não sabia dessas citações que você está trazendo aqui, eu chequei as fontes, vi que você realmente buscou, tô saindo. Então é legal, assim, gente, pra mim é uma compensação, tá? Aí eles dizem assim, as exceções possíveis, a gravidez seja consequência de estupro, incesto, ou um médico competente conclua que a vida ou a saúde da mãe esteja em grave risco, ou o médico competente conclua que o feto é portador de defeitos graves que não permitirão que a criança sobreviva após o nascimento. A igreja ensina os membros que mesmo essas raras exceções, atenção, mesmo essas raras exceções não são uma justificativa automática para o aborto. O aborto induzido é uma questão muito séria e deve ser levada em consideração somente depois de as pessoas responsáveis terem consultado o bispo e recebido a confirmação divina por meio da oração. A igreja não apoia e nem se opõe a propostas legislativas e a demonstrações públicas relacionadas ao... Mentira. Mentira, porque eles influem muito lá em Utah. Nos Estados Unidos, alguns estados permitem, né, porque eles têm, cada estado tem sua legislação independente, e eles se opõem claramente ao aborto lá, eles influenciam na política. Eles dizem que eles não têm nada a ver com política, mas eles têm, é tudo conversa fiada. Já vamos trabalhar isso, outra declaração também em outro site da seita Mormon. E é claro, como todo o texto deles, tudo começa lindo, né? Então veja, você precisa submeter, eu vou explicar já, submeter ao bispo. O bispo é como se fosse um pastor, ele é responsável por uma ala. Um conjunto de alas forma uma estaca, já expliquei isso. Então assim, olha, é o seguinte, se é uma mulher ou um homem também pode sofrer estupros. Há países que têm dados, o Brasil não tem nem números de estupros sofridos por homens e violência doméstica. Em Londres, na Inglaterra tem, e na verdade os números não são tão pequenos. Tá claro que é mais comum em mulheres, mas até me surpreendeu a quantidade de homens que sofrem violência doméstica de algum tipo, tá?
Então o que acontece? Olha, bispo, né? Porque assim, na igreja mormon, assim, um bispo acaba de ser eleito lá, chamado, tá, recebe o chamado, né? Que Deus que manda o chamado para você. Ele mandou para aquele cara também, né, que roubava dinheiro e dizia que estava ajudando financeiramente a minha mãe, né? Esse mesmo bispo que vocês dizem que tem um manto sagrado, que ele fala com Deus, que não sei o que ele é inspirado, ele também viajou para visitar um parente. No mesmo dia, lá na mesma semana, se apaixonou pela mulher do parente, trocaram. Ficou lá, vivendo com a mulher. É que ele foi chamado por Deus, né? Tá bom. É Deus, né? Tudo é Deus. Deus é tão maravilhoso com vocês, mormons, como vocês estão privilegiados. Então você é estuprada, você é mulher, você está usando da mulher. Estuprada, né? É claro, né? Sua mulher que engravida, né? Por favor, né? É, é, olha, bicho, eu fui vítima de violência sexual do meu marido, do meu primo, do meu tio. E eu não quero, eu tô grávida, eu não quero ter esse filho. Ah, vamos orar. Então já vai pro bispo. O bispo vai encaminhar pro presidente da estaca, que muitas vezes acontece. Nós vamos chegar num texto já muito legal. Como é que é? Tem que orar, jejuar, rezar, se arrebentar inteiro, falar com um monte de gente, expondo a tua vida íntima, é o seu desejo. Você não concordou com aquilo. Uma criança que vem para esse mundo através de uma violência, gente. Acorda, isso faz mal, isso fica na cabeça da criança, lá no inconsciente. Imagina você olhar para o fruto de uma violência todo santo dia. É meu filho, Deus mandou. Que isso? Né? Então não é automático, você não tem liberdade sobre a sua vida e você, mulher, não tem liberdade sobre o seu corpo. Você submete ao bispo. Quando a gente fala que você tem que submeter tudo isso à liderança da igreja, é tudo mesmo. Claro que algumas pessoas inteligentes não fazem isso, acontece, ela fica, né, ela se mantém calada e faz o que ela tem que fazer. Mas via de regra as pessoas obedecem, porque elas sofrem uma constante lavagem cerebral nesse sentido. Obedeça aos líderes mesmo que eles estejam errados. Darling Eight Oaks, um apóstolo, que eles são apóstolos, né? Não é de indignar? Então é uma humilhação muito grande, não é? Aí, olha só, esse outro texto, site oficial da seita. A vida humana é uma dádiva sagrada de Deus, também acho. O aborto induzido por conveniência pessoal, esse aqui é parecido com outro texto, então eu vou pular aqui. Na sociedade atual, o aborto se tornou prática comum defendida por argumentos enganosos. Olha, enganosos por quê? Cadê os teus argumentos? É debater, não é você argumentos enganosos. Os profetas atuais, olha só que engraçado, têm denunciado o aborto, referindo-se à declaração do Senhor: não matarás nem farás coisa alguma semelhante. Isso aqui é Doutrina e Convênios 59.6. Bom, como a gente sabe que Doutrina e Convênios é uma invenção do profeta Joseph Smith, que eles chamam de profeta, seria uma compilação de revelações modernas, que eles querem dizer que Deus fala com os homens atualmente. Então não é só na Bíblia. Então ele é um profeta, ele escreveu. Então a gente não pode levar isso em consideração, né? Isso eles acreditam, um problema deles. Agora eu não sou obrigado, né? O conselho deles em relação à questão é bem claro. Os membros da Igreja Sud, que são os mormons, não podem submeter ao aborto, realizá-lo, incentivá-lo, prover essa prática ou pagar por ela. Os membros da igreja que incentivarem a realização de um aborto de qualquer forma estarão sujeitos à ação disciplinar da igreja. Aí segura, meu amigo. Segura. Segura, tá? E é rigoroso. É rigoroso. Eu vi acontecer. Eu vi acontecer por esse mesmo motivo, tá? Os líderes da igreja dizem que algumas circunstâncias excepcionais podem justificar o aborto, tais como a gravidez resultante de incesto ou estupro. Os casos em que, de acordo com o parecer de uma autoridade médica competente, a vida ou a saúde da mãe estiver em risco. Que a gente já falou, né? Aí, novamente, porém, mesmo essas circunstâncias não justificam automaticamente o aborto. As pessoas nessa situação somente devem levar em consideração a opção do aborto depois de consultarem os líderes da igreja e receber uma confirmação por meio de oração sincera, porque, né, eles têm o Espírito Santo, o sacerdócio, eles têm todo, eles têm todos os canais de comunicação com extraterreno, entendeu? E é claro que nessa oportunidade eles vão tentar convencer essa mulher a não abortar, é óbvio, e eu já vou chegar numa história para vocês que é muito interessante, tá? É essa história aqui que eu quero contar para vocês, o que o atual profeta Mormon disse, o nome dele é Russell M. Nelson, vocês já conhecem, né, sobre o aborto. Ele segue essa linha, porque tudo nele, eles são muito sutis, entende? Eles usam palavras delicadas, né?
enfim, né? É claro que as pessoas divergem, cada um tem sua posição, mas agora vamos debater, né? E outra coisa, ninguém é obrigado a nada, né? Se tu for, por exemplo, desculpe aqui, se você é mulher que foi estuprada violentamente, achar que você tem que ter aquele filho e engravidar e achar, problema seu. É você que vai aguentar as consequências depois. Porque essa criança não vai ser normal, tá? Pode ter certeza. Olha isso aqui. O que ele disse agora, recentemente, no dia 18 de maio do ano passado. Aí ele fala sobre as exceções, vai muito mesmo, vai naquele sentido desses outros textos, né? Ele é médico, tá? Vocês sabem que o profeta Maomé é médico, né? Olha o que ele diz assim, deixa eu mostrar aqui. Ele fala, a questão do aborto, né, é um assunto de grande importância para nós, pois o Senhor declarou repetidas vezes esta ordem divina, não matarás. Posteriormente acrescentou, nem farás coisa alguma semelhante. Bom, vamos falar aqui rapidinho sobre essa coisa de não matarás, né? Eu sigo um canal, esqueci o nome desse canal, mas ele cita um exemplo muito interessante. Se você vê um prédio em chamas, e você só tem tempo para... Lá tem uma criança de 5 anos, e tem 100, 200 embriões in vitro lá, embriões, né, in vitro, para depois fecundar, enfim. Quem você salva? Você só pode salvar uma, você vai ter tempo de salvar apenas uma. Quem você salva? Os 100 embriões ou vai salvar a criança? Todas as pessoas que foram entrevistadas anteriormente, que haviam, que não concordavam, né, que acham o aborto um assassinato, né, pararam para refletir, falaram a verdade, eu vou resgatar a criança. Mas são 100 embriões, são 100 fetos ali, 100 sementinhas que podem brotar, que podem, né? 100, seriam 100 vidas. Essas 100 vidas não significavam nada diante de uma vida de uma criança de 5 anos. Então, onde começa a vida, afinal de contas? Agora a coisa relativizou demais. Porque ele vai dizer assim, olha o que ele vai dizer aqui. As regras dos homens legalizaram agora o que foi proibido por Deus desde a aurora dos tempos. O raciocínio humano distorceu a verdade absoluta e a transformou em slogans atrativos que promovem uma prática intrinsecamente errada. Mas o feto está vivo? Quando começa a vida? Olha o que ele diz. Muitas pessoas que defendem o aborto dizem que não existe problema em abortar nas primeiras semanas, antes da formação completa do feto. Quase todas as legislações relativas ao aborto levam em conta a duração da gestação. A mente humana tem a pretensão de determinar quando começa uma vida significativa. Aí ele fala, durante meus estudos da medicina, aprendi que uma nova vida começa quando 2 células especiais se unem para tornar-se uma única célula, com 23 cromossomos provenientes do pai e 23 cromossomos da mãe. Esses cromossomos contêm milhares de genes, um maravilhoso processo que envolve a combinação de códigos genéticos que determina todas as características humanas da pessoa, ainda por nascer, forma-se um novo complexo DNA. É claro, gente, que isso é lindo. É claro que é lindo. O encontro do espermatozoide com o óvulo, né, a vida, toda aquela coisa. É claro, a gente também precisa pensar na realidade desse mundo que o ser humano criou. Na realidade de cada um. Nas brutalidades que o ser humano é capaz de realizar, porque não sei se vocês viram em Santa Catarina agora, né? Isso, claro, é notoriamente uma psicopata, ela estava grávida, acho que ela perdeu o filho e não contou para ninguém. O que ela fez? Ela se manteve distante de uma amiga dela de infância, assim, ela não aparecia muito. Como elas engravidaram mais ou menos no mesmo tempo, o tempo foi passando e tal, e a amiga estava com 8 meses, ela ligou para a amiga e disse, olha, vou fazer um chá de bebê surpresa, aparece aqui e tal. E marcou um local meio afastado, assim, era uma tapeçaria antiga, abandonada, sei lá, fechada, para encontrar com essa amiga, né? E a amiga chegou lá, ela foi assassinada com tijoladas até a morte. E a mulher pegou um estilete, abriu a barriga dela e tirou a bebezinha. E o estilete acabou rasgando a pele da bebezinha. Imagina a pele sensível de um bebê. Imagina isso. E ela chamou o marido para simular que ela tinha tido um aborto na rua. O marido levou ao hospital. Os médicos viram que ela não tinha sinais de ter, né, dado a luz ali na vagina, não tinha líquido, não tinha nada, e perceberam um enorme corte que o estilete fez na criança, chamaram a polícia, porque constataram que houve uma violência, né, e até que o caso veio à tona. Tá, então as barbáries que o ser humano comete nesse mundo perverso, não é brincar de Deus, é encarar a realidade. É entender que a vida é bonita sim, mas em certas circunstâncias é totalmente inadmissível,
Não acontece, não há beleza na miséria, não há. Né? Muito bem, vamos lá. O vídeo de hoje está longo porque eu não fiz vídeo semana passada, então vocês me desculpem, tá? Fiz 2 e aí vocês vão vendo com calma. Então é interessante que ele traz ali até. Aí, a mulher não tem direito sobre o seu próprio corpo. Bom, a sociedade já não dá esse direito para a mulher no dia a dia, né? A mulher passa, se ela, né, ela é xingada, ela é desrespeitada, ela é aliciada, ela é assediada. Não estou dizendo que mulher é santa, porque ninguém é. Estou dizendo, né? Se ela usa uma roupinha curta, é piranha, safada, né? Não é por aí, né? Quando se debate o tema polêmico do aborto, muitos invocam o direito individual de escolha, como se fosse uma virtude suprema. E é. O direito individual de escolha é uma virtude suprema. Ele está dizendo que não é, né? Isso só poderia ser verdade se houvesse uma única pessoa envolvida. Os direitos de uma pessoa, seja ela quem for, não justificam que se infrijam os direitos alheios. Certo, meu anjo? Só que não é você que vai parir, né? Não é você que vai colocar no mundo, né? Vai numa periferia, doutor. Vai numa periferia ver como é. Engravida uma, daqui a pouco tá todas grávidas, com 13, 14 anos. E aí tá tudo certo. E aos 22, 23 anos elas têm 5, 6 filhos. Ah, mas a vida é maravilhosa, é? Pois é, essa vida que nasceu agora vai ser aquele marginalzinho do farol que vai te roubar no dia assim, no passar da vida. Muito provavelmente, em muitos casos. Ou uma pessoa até boa, até bem criada dentro daquela circunstância, só que não vai ter perspectivas. Não tem. Eles largam o colégio antes mesmo de terminar o ensino médio, porque, pra quê? Não vou chegar a lugar nenhum. Não tem oportunidade, né? Bom, aí ele se posiciona aqui, eu vou, né, dar uma corrida. Aí fala sobre as exceções, né? A preocupação com a saúde da mãe é vital, mas as circunstâncias nas quais a interrupção da gravidez é necessária para salvar a vida da mãe são raríssimas. Poxa vida! Inclusive é um problema sério, isso é uma questão de saúde pública, na verdade, não é uma questão moral, não é uma questão religiosa, né? Muitas mulheres são levadas ao hospital, às vezes em estado de emergência, porque fazem abortos clandestinos, em clínicas clandestinas ou em casa. Tem até uma erva baratinha lá que se toma, que ela é tóxica. Muitas mulheres morrem, custa R$3,50. Tá? Como que é raríssimo. Então, ou seja, o Estado gasta muito dinheiro para ressalvar a vida dessas mulheres após esses abortos clandestinos, mas ele também não tem uma política, né? Controle de natalidade, planejamento financeiro, planejamento familiar, né? Não importa, a vida está acima de todas as coisas, então tá bom. Então, né, ele fala que é muito raro, né, essas situações, principalmente nos locais que dispõem de recursos médicos modernos. Outra preocupação é ligada às gestações resultantes de estupro ou incesto. Essa tragédia é agravada pelo fato de ter sido negada a liberdade de escolha a uma mulher inocente. Nessas circunstâncias, o aborto às vezes é considerado aconselhável para preservar a saúde física e mental da mãe. O aborto, por esses motivos, também é raro. Então veja qual é a posição deles. Eles estão dizendo que tem exceção, mas no final das contas você tem que submeter. São situações muito especiais que serão aconselháveis, tá? E é claro que no momento que na prática mesmo, eles vão tentar incentivar a mulher a não colocar, a não realizar o aborto e ter o filho. Pode ter certeza absoluta disso. Ele então contou, essa história é linda, vocês vão amar essa historinha. Tá cheio de historinha. Cheio de historinha, e eu repeti essas histórias, eu ficava fascinado, né? Mas a historinha é invenção, eles criam porque é didático, você cria uma historinha para educar. Olha só, lembro-me bem de um casal que viveu uma experiência dessa natureza. A mulher tinha apenas 21 anos de idade na época, uma esposa bela e dedicada, é sempre assim. Em seu primeiro trimestre de gravidez, contraiu rubéola. Foi recomendado o aborto, pois o bebê em formação certamente seria afetado. Alguns familiares, por preocupação e amor, exerceram ainda mais pressão para o aborto. Em espírito de oração, o casal consultou o bispo. Ele os encaminhou ao presidente da estaca, porque o bispo também não sabe o que fazer, né? Em espírito de oração, o casal consultou o bispo, tá? Foram até o presidente da estaca, que ao ouvir suas preocupações, aconselhou-os a não pôr fim à vida desse bebê, embora fosse provável que nascessem com algum problema. Aí ele citou uma escritura: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então você veja que ela foi convencida a não realizar o aborto, tá? Aí é um pouquinho diferente também. Tudo bem, ela tinha uma doença, ela contraiu rubéola, podia ter. Mas você vê que a gente não está falando aqui de estupro, né? É uma outra história, mas ainda assim, veja só, se as autoridades médicas estão recomendando, né? Claro, ali é uma família feliz, supostamente feliz.
você quer ter seu filho, né? Nem precisava ter ido até esse cara. Então já é uma historinha aí que não combina muito com o nosso texto, mas tem uma parte que eu quero colar para vocês. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Eles optaram por seguir esse conselho e permitiram que o bebê nascesse. Uma linda menininha, normal em todos os aspectos, exceto a audição. Era totalmente surda. Agora imagina se uma família pobre, como acontece muito, ele não tem acesso à educação, não tem acesso à língua dos sinais, não tem acessibilidade nenhuma, não tem acesso ao mercado de trabalho, não tem acesso a nada, tá? É só para vocês entenderem que é óbvio que eles estão inventando essa história, é evidente, cadê? Quem são? Depois da avaliação da filha numa escola para surdos, opa, os pais ficaram sabendo que ela tinha o intelecto de um gênio. Ah, pelo amor, né? Ela frequentou uma grande universidade com bolsa de estudos. Hoje, cerca de 40 anos depois, leva uma vida maravilhosa. Ah, conta outra, pelo amor de Deus. É impressionante as historinhas que eles contam. Tem uma que é famosa. Essa é famosíssima. Como é que é? Um apóstolo. Ninguém sabe o nome do apóstolo. No momento da oração para tomar o sacramento, né, que seria lá o sangue, a água do sangue, o corpo de Cristo, tem uma oração decorada na seita que você lê, que eles dizem que eles não têm oração decorada, mas é tudo decorado. Ele se distraiu, ele não prestou atenção, né? Deu aquela viajada que é típica, que a gente sempre dá, porque a parte mais chata lá é isso aí. Você fica assim, 15, 20 minutos assim, parado, você tem que cair o espírito de oração para renovar os convênios. Você fica assim. Aí você olha em volta aquelas pessoas cansadas lá, todo mundo assim, um domingo de manhã, mortos, vegetativos. Aí esse apóstolo supostamente se distraiu, ele não tomou o sacramento. Aí alguém muito indiscreto após a reunião perguntou: por que o senhor não tomou? Porque eu me distraí no momento da oração. Aí todo mundo, que santidade! Ele se sentiu com uma culpa tão boba, não fez nada de errado. Então essas historinhas deles. Então, gente, é uma reflexão, né? Aí eles até falam aqui que se alguém praticar o aborto, ele pode ser absolvido dentro da seita, mas depois de um longo processo, tá? Esse processo é exposto, as pessoas sabem, né? Não sabem exatamente o motivo, né? Mas sabem que se a pessoa está naquela situação, ela fez uma coisa muito grave, né? Você é destratado, você é desrespeitado, tá? A seita Mormon tem uma cultura do estupro estabelecida ali. Vejam esse vídeo que eu fiz há um tempo atrás já, para depois ver esse aqui. E para fechar hoje, sabe o que eu queria falar com vocês? Uma frase que eu acho bonita. Ai meu Deus, só falta eu não conseguir abrir. Tá aqui. Uma frase de Hegel, na sua Crítica da Filosofia do Direito. Olha só. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração e a alma de situações sem alma. A religião é o ópio do povo. A abolição da religião, enquanto felicidade ilusória dos homens, é a exigência da sua felicidade real. Ou seja, quando não houver religião, haverá felicidade real. O apelo para que abandonem as ilusões a respeito de sua condição é o apelo para abandonarem uma condição que precisa de ilusões. A crítica da religião liberta o homem da ilusão, de modo que pense, atue e configure a sua realidade como o homem que perdeu as ilusões e reconquistou a razão, a fim de que gire em torno de si mesmo, e assim em volta do seu verdadeiro sol. A religião é apenas o sol ilusório que gira em volta do homem, enquanto ele não circula em torno de si mesmo. Você vai substituir a ilusão pela razão, né? As amarras das religiões às vezes podem ser terríveis, gente, né? Engessam as pessoas. Você vê alguém de outra religião, você está apontando que ela é demoníaca. Você vê uma mulher mostrando um pouco mais o seio, o busto, ela está com o demônio no corpo. Então cuidado com isso. Agora, cada um que procure suas prisões e se enfie lá dentro. Cada um, se você quer viver a sua ilusão, é um direito seu. Mas reflita. Eu acho que a gente pode fazer desse mundo um lugar melhor quando a gente começar a entender que esse fundamentalismo religioso ele só traz atrasos, ele prejudica mesmo, tá bom? Hoje ficou longo, mas são 2 vídeos, assistam aí. Beijo, até a semana que vem. Peace down.